Esse terceiro exemplo, ele fala o seguinte: aplicando 2/3 de um capital, que a gente não sabe a princípio o valor desse capital, a uma taxa de 24% ao ano, e o restante, ou seja, se eu tenho 2/3 de um capital, qual é o restante? O que falta para dar um inteiro. O que falta para dar um inteiro seria 1/3 do capital, certo? A 30% ao ano. Então, olha só, ele aplicou 2/3 a 24% ao ano e o restante a 30% ao ano. Então, perceba que tem dois períodos de aplicação. O primeiro período, ele aplicou o capital a 24% ao ano. E o restante do capital, 30% ao ano. Certo? Temos duas taxas de juros aqui no mesmo problema. Ambos a juros simples. Então, obtém-se em 8 meses um rendimento de R$ 130. Qual foi o capital aplicado? Então, olha só. 2/3 ele aplicou a 24% ao ano e o restante, que é 1/3 do capital, 30% ao ano. Em juros simples, e em 8 meses ele obteve R$ 130. Qual foi o capital aplicado para que isso aconteça? Certo? Então, a interpretação aqui é fundamental, né? Bom, primeiro a gente tem um pequeno problema, que é o seguinte. Aqui está o período em meses e a taxa de juros ao ano. Então, a gente tem que converter isso a princípio, né? Então, como a gente está trabalhando com juros simples, a conversão é um pouco mais simples, né? Porque, por exemplo, se a gente tiver 10% ao mês a juros simples, no final de um ano, a gente vai ter 120%. Certo? Então, essa conta é um pouco mais fácil. Diferente dos juros compostos, que não é bem essa conta, né? Quer dizer, juros compostos, 10% ao mês, no final de um ano não vai ter rendido 120%. Tá? Então é outra conta que a gente faz, nós vamos ver esse assunto posteriormente. Bom, então primeiro vamos resolver esse problema da unidade de medida, a gente pode enxergar assim, né? Então, eu vou transformar 8 meses em ano. Ou seja, 8 meses equivale a quanto de um ano? Olha, como um ano tem 12 meses, 8 meses significa o quê? Então, basta a gente fazer, na verdade dá para fazer de duas formas, né? Eu vou fazer aqui das duas para vocês terem uma ideia. A gente faz o seguinte, 8 vezes 30 dias, porque 30 dias é a quantidade de dias contábil que a gente considera. E a quantidade de dias que tem no ano contábil é de 360. Tá? Então a gente tem o seguinte, esse zero cancela com esse, né? Então a gente fica com 8 vezes 3, 24, sobre 36, e simplificando por 12, eu tenho 2/3, que é aproximadamente 0,66, é uma algema periódica, né? Então fica 6, 6, 6, que a gente pode aproximar para 0,67. Porque aí a gente vai ter o capital aplicado de forma aproximada, que não vai fazer muita diferença para a gente. Ou a gente poderia pensar no seguinte, né? Ó, eu tenho um ano. Se eu considerar que esse ano foi dividido em 3 partes iguais, eu tenho então 3 partes de 4 meses. Então, 4 meses, 4 meses, 4 meses. Então, 4, 4, 4, como eu preciso de 8 meses, olha só, 8 meses eu tenho essa parcela do ano, que é 2 partes de 3. Né? Então, também daria para a gente ver isso dessa forma. Mas só para você ver que dá a mesma coisa. Então, tanto faz como você vai enxergar o ano, a divisão dele, tá bom? Beleza, então eu tenho que 8 meses, né, ó, 8 meses
Tudo isso aqui significa o seguinte, ó, que 8 meses correspondem a 0,67 ano. Né? Porque lembra que eu tenho que usar a mesma unidade. Como taxa de juros está em ano, eu tenho que usar em ano. Bom, vamos lá então. Vamos equacionar tudo isso que está escrito aí para a gente ter uma ideia de como vai ficar a resolução do problema. Olha só, 2/3 de um capital, que eu vou chamar de C, né? Eu não sei quem é, então eu chamo de C. Como que eu faço então para saber o rendimento? Como que é esse rendimento aqui? É os juros, né? Então, quando eu estou trabalhando com juros simples, como que eu calculo os juros? É o capital vezes a taxa de juros vezes o período, né? Então, olha só, o capital é 2/3 do que eu tenho. A taxa de juros no primeiro período aí é de 24%. Então, 0,24 vezes o período de 8 meses, que é 0,67 ano. Então, 0,67. Mais a outra parte, que é 1/3 do capital, vezes a 30%, né, que é a taxa de juro, vezes a quantidade de ano, que no caso aí é 0,67. Então perceba que os dois rendimentos somados é o total do rendimento que ele teve em 8 meses. Mas o exercício te dá isso. Então você iguala isso a 130. Bom, como que fica tudo isso? Se a gente multiplicar 2/3 por 0,24 por 0,67, isso é bom a gente fazer até com o auxílio de uma calculadora, a gente vai ter 0,1072 C mais 1/3 vezes 0,3 vezes 0,67, a gente vai ter 0,067 C igual a 130. Bom, então eu quero C. Então eu isolo 0,1072 C mais 0,067 C, isso me dá 0,1742 C igual a 130. Então, como esse número aqui ele está multiplicando, o que eu faço com ele? Eu divido os dois lados por ele, ou seja, ele passa dividindo, eu tenho que o C, que é o capital, vai ser 130 dividido por esse cara, que é 0,1742. E essa divisão dá quanto? Essa divisão dá 746 e 20. Então, qual é a resposta do problema? Ou seja, qual é o capital que ele teve que aplicar? Portanto, né, a resposta tem que ser dada em reais. R$ 746,20. Beleza? Então, essa é a quantia que ele deve aplicar da fórmula do problema para que ele obtenha esse rendimento ao final de 8 meses. Próximo problema também tem a ver com períodos diferentes. Aqui, no caso, o primeiro instante era 24%, e o restante do dinheiro é 30%. Aqui é o seguinte, no dia 1º de junho, Edu abriu uma caderneta de poupança no valor de R$200. Nesse mês, a taxa de rendimento foi de 1,2%, ou seja, no mês de junho. E em julho foi de 1,4%. Certo? Ou seja, isso significa o seguinte, que ao longo de 2 meses, a poupança rendeu taxa de juros diferentes. Primeiro momento, 1,2%, segundo momento, 1,4%. Como que a gente faz essa conta? Professor, tem como fazer esse cálculo direto? Não. A gente tem que fazer parecido com outro problema. Né? Aqui o que era diferente eram as taxas de juros.
Só que era o mesmo período de tempo, 8 meses. Né? Ele não deixou um período a 24%, depois um outro período a 30%. Não. Ele aplicou uma parte do dinheiro a 24% e uma parte a 30%. Certo? Porém, os dois pelo mesmo período. Aqui, além da taxa de juros ser diferente, né? Então, durante um mês o rendimento foi diferente. Em junho rendeu 1,2% e em julho 1,4%. Então, quer dizer, não dá para fazer direto. Como que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular o rendimento em cada mês. Então, como que a gente faz? Olha, posso fazer sem nenhuma fórmula, né? Porque assim, primeiro mês ele colocou R$200, depois, passado o mês de junho, né? No final lá de junho, o que aconteceu? Como o rendimento em junho foi de 1,2%, ou seja, por que eu multiplico então esse valor? Ora, eu multiplico esse valor pelo seguinte, no final eu vou ter 200, que era o dinheiro, a aplicação original, né? Mais 1,2% de 200. Certo? Que eu sei calcular. Depois, o que vai acontecer? Eu vou ter o rendimento aqui, nós vamos calcular, então vai ser o quê? Vai ser o seguinte, ó. Como que eu calculo 1,2% de 200? Bom, isso daqui por definição é 1,2% é 0,012 vezes 200, certo? Então, isso é o rendimento no período, né? Os juros que ele ganhou no período, o rendimento dele, somado aos R$200. Quanto que vai dar isso? Isso vai dar R$2,40. Ou seja, no final do mês de junho, começo de mês de julho, ele vai ter quanto? R$202,40. Agora, o que eu faço? Vou ver o rendimento no mês de julho, porque ele vai tirar no dia 1º de agosto. Então eu pego R$202 que ele tem na poupança agora, e durante o mês de agosto vai ter um rendimento no mês de julho, né? Vai ter um rendimento de 1,4% nesse período. Então eu faço a mesma conta. No final ele vai ter o quê? Ele vai ter os R$202,40 mais 1,4% de R$202,40. Então esse vai ser o valor que ele vai resgatar lá no dia 1º de agosto. Então eu tenho que efetuar essa multiplicação aqui, né? Para quem não lembra, como que eu calculo isso? 1,4% é 0,014 vezes 202,40. Certo? Efetuando essa operação, a gente vai ter o seguinte. No final das contas, eu vou ter 205,23. Tá? Então, isso já somado com esse valor, 205,23. Certo? Bom, então, a resposta é, portanto, ele pergunta, qual será o saldo do Edu em 1º de agosto? No dia 1º de agosto, o saldo será de 205,23. Se a pergunta fosse, qual foi os juros nesse período? Que conta que eu faço? 205,23 menos 200. Ou seja, os juros, né, se o exercício estivesse pedindo isso, não está pedindo, mas se estivesse pedindo, qual seria os juros acumulados no período? O juro seria de R$ 5,23. Tá? Tem muito exercício que pede os juros.